Olá pessoal, e dando sequência à nossa série de reprises do mês de janeiro, hoje é dia de rever um episódio do podcast Radar MP. Nesta reapresentação, o tema é a proteção da infância, um debate que destaca a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos da criança e do adolescente, abordando o projeto Escola no Sistema de Garantia de Direitos. Bem interessante! Essa é uma reprise escolhida pela relevância social do tema e pela contribuição do conteúdo para a educação e a infância. Acompanhe agora. Está no ar o Radar MP, seu podcast semanal com informações, entrevistas, debates e muito mais. Bem-vindo ao podcast Radar MP, esse podcast que é promovido pelo Ministério Público do Amapá. Hoje a gente vai falar sobre um tema fundamental, que é a proteção da infância e o papel do Sistema de Garantia de Direitos. Desde 2022, a Promotoria de Justiça de Santana, da Infância e Juventude, desenvolve o projeto A Escola no Sistema de Garantia de Direitos. Neste período, o projeto já visitou 4 escolas da rede pública e também capacitou cerca de 200 profissionais da educação, que atendem cerca de 2.300 crianças. Para essa conversa, a gente está recebendo aqui no estúdio da RTV a promotora de Justiça de Infância e Juventude de Santana, a doutora Fábia Regina. Doutora, muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar desse tema que é tão importante, que é a proteção da infância. Muito bom dia. Eu que me sinto assim, muito lisonjeada estar podendo participar do podcast, estreando no podcast, né, que é uma ferramenta de comunicação que eu considero muito poderosa, e poder dividir um pouquinho do nosso trabalho lá de Santana, falar sobre infância e juventude, que é um assunto apaixonante. Seja bem-vinda. E a gente também convidou para essa conversa a pedagoga da promotoria, que é a Bruna Sanches, que também está à frente desse projeto. Bom dia, Bruna. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Eu que agradeço o convite em poder participar e falar um pouco mais sobre o projeto. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, realmente, para mostrar esse projeto que é desenvolvido pela Promotoria da Infância e Juventude de Santana e falar o papel dele, né? Como que ele está ali posicionado nessa proteção à infância, que é um papel do Ministério Público. Então, a gente começa falando, doutora, queria que a senhora falasse para a gente como que nasceu o projeto, a Escola no Sistema da Garantia de Direitos e qual o papel dele. Então, o projeto, eu até estava brincando ainda há pouco, né? Eu embarquei no projeto há muito pouco tempo, porque estou em Santana há cerca de 3 meses. No entanto, essa preocupação com relação à garantia dos direitos da infância e juventude, ela permeia nosso trabalho, né? Eu atuava nesse sentido aqui em Macapá, e lá em Santana houve a detecção, né? a constatação de que havia uma possível subnotificação ou baixa notificação de casos de violências ocorridos nas escolas. O que se percebia? Chegavam algumas informações sobre infrequência, sobre evasão escolar, mas, entendendo que a escola é um espaço de convivência, é um espaço onde as crianças se vinculam, estabelecem relações, onde elas passam grande parte do tempo das suas vidas exercendo seus direitos, exercendo essas relações interpessoais, percebeu-se que aquele lugar seria um lugar importante para detectar determinadas violações, para além da infrequência e para além da evasão escolar. Então, qual era o propósito? Fazer com que a comunidade escolar entendesse que ela também faz parte desse sistema de garantias e que ela pudesse contribuir para o funcionamento do sistema de garantias. Então, para além de um espaço em que você exerceria o direito da educação, a escola seria a indutora de outras políticas. Ela poderia dar visibilidade a outras situações de violação e se tornar uma parceira do sistema de garantias. Então, além de fazer essa entrada da escola, capacitar essa comunidade
escolar de informações de como ela poderia atuar, como ela poderia receber essas notícias de violação de direitos, como ela poderia processar e a quem oferecer essa informação para inibir, coibir, combater essas violações de direitos. E eu aproveito nesse sentido para fazer uma pergunta para a Bruna. Como é que a gente consegue observar, Bruna, na escola, essas questões que uma criança está tendo seus direitos violados? Bom, são inúmeros sinais, né, que nós chamamos sinais de violência. Quando nós vamos para a escola com um projeto, a gente busca tratar quais os tipos de violência: violência física, psicológica, sexual, conflito parental. Então, é possível identificar a partir do baixo rendimento escolar, a partir de um comportamento, uma mudança abrupta, né, repentina do comportamento, ficou mais agressivo, ficou mais triste, ficou mais choroso, apresenta algumas marcas, alguns hematomas, algumas falas. Tem algo que é muito importante, que é possível identificar, são os comportamentos relacionados à questão de sexualidade fora da idade, fora do tempo. Então, observa falas, observa gestos. Então, esses são alguns dos sinais que podem ser observados. E nesse sentido, doutora, o projeto, então, ele entra na escola e ele busca capacitar os profissionais de educação daquela escola para que eles consigam identificar esses sinais, então. Exato. A intenção é fazer com que os profissionais entendam o que é violência, né? Quais são essas violações possíveis de serem detectadas, entender quais as características dessas violências, porque o que a gente percebe? Quando fala em escola, se pensa muito na questão da frequência da evasão. E quando se fala de violência, se pensa muito na violência sexual. Mas não é só a violência sexual, né? A gente sabe que ela é enfim, muito presente, ela é grave, ela é um grande problema, um grande desafio que nós todos enfrentamos enquanto agentes públicos, enquanto sociedade. Mas existem outras violências também, e que às vezes essas violências passam desapercebidas, né, porque elas são naturalizadas por uma questão cultural, infelizmente. Mas fazer com que aquele profissional, né, aquele professor, aquele coordenador pedagógico, aquela pessoa que atua ali naquela escola, entenda que aquilo ali é uma violência, poder entender e fazer a notificação, dar essa compreensão, né, oferecer essa compreensão, acolher e fazer, digamos assim, com que os próximos atores do sistema de proteção possam atuar para garantir aquele direito. Doutora, inclusive a questão da negligência, né? Às vezes ela tem um impacto também muito forte, né? É um tipo de violência. Com certeza, com certeza. E isso é muito sério, porque é bem importante colocar isso. Muitas dessas situações que chegam à promotoria de justiça, ou chegam ao conselho tutelar, que terminam numa instauração de uma medida de proteção específica perante o judiciário, elas são relativas a situações de negligência. Situação de negligência com relação aos cuidados com aquela criança, à alimentação daquela criança, a questão do sono, né, a questão até mesmo dos exercícios, das atividades, né, do para casa, digamos assim. É muito comum, né, acontecer, porque por muitas vezes essa criança ela é completamente negligenciada em casa, mas ela acaba vinculada àquela escola. Então a escola ela acaba sendo um ponto de apoio, um lugar de acolhimento para ela. Então, a gente não pode perder de vista e a oportunidade de fazer que a escola ofereça muito mais do que a educação formal, né? Ela é também um agente de proteção. Bruna, eu queria que você comentasse com a gente sobre o impacto, né? Quais os impactos no desenvolvimento dessa criança que, de repente, uma violência ou uma negligência podem ocasionar? Bem, o baixo rendimento escolar, como já foi dito, né, ela tem essa dificuldade nas atividades escolares. O impacto, a doutora Fábia falando aqui, me veio à mente os sinais para os profissionais da educação. Nas escolas, nos adolescentes, nós temos muitas situações de automutilação, né? Eles usam o moletom, então, olhar esse adolescente que anda com aquela
aquela blusa mais longa, aquela agressividade. Esse foi um ponto que eu gostaria de destacar, que são alguns sinais. Os sinais não vai ser só a tristeza, mas vai ser aquela agressividade, aquela rebeldia, aquela revolta. É aquele aluno, estudante, que a escola diz que dá muito problema, mas esse problema que a gente fala é um grito de socorro, porque quando nós vamos para o estudo de casa, aquele adolescente, aquela criança está sofrendo algum tipo de violação, seja negligência, seja maus tratos, seja a falta do acompanhamento de saúde educacional, né? Não tem essa rotina escolar de atividades, como disse a doutora, e a maioria dessas famílias, segundo o levantamento que nós fizemos, elas são famílias de baixa renda, que estão em situação de risco e vulnerabilidade, que recebem menos de 2 salários mínimos, que então vive um ciclo de violência, né? Então os sinais, além do baixo rendimento, é essa questão do comportamento, é a exclusão, é o bullying. Então são vários sinais que podem ser percebidos e que levam à repetência, que a gente fala, a uma reprovação. Nós temos muitas crianças fora da idade regular, né? Está atrasado 2, 3 anos, não consegue ler, né? Não consegue interpretar. Então, isso é algo, né, que pode ser notado. E é um impacto que vai para além da escola, né? Então, como você falou, chegar no fim do ano não conseguiu alcançar a média, isso vai um impacto, né, para toda a vida dessa criança. Exatamente. Eu costumo dizer para os responsáveis que nós atendemos, nesses casos de infrequência, baixo rendimento e indisciplina, né, que nós chamamos assim, que a hora de trabalhar, de incentivar, de motivar, de acompanhar é agora, nessa idade da infância. Porque com esse atraso, quando ele chegar lá na adolescência, ele vai estar desmotivado. O que acontece? Acontece de fato. É o abandono da escola. Ele não tem interesse, aquilo não é mais interessante para ele. Por quê? Porque ele não consegue ler, ele não consegue aprender, então ele abandona, podendo ir para o trabalho, né, fora da idade, para a criminalidade. Hoje a criminalidade está rondando as nossas crianças e adolescentes, então esse impacto é para a vida toda. Doutora, e nesse trabalho que vocês realizam, né, vão na escola, capacitam esses profissionais, eles identificam as violências. O que é feito a partir daí, então? Bom, a partir daí, feita a identificação, tendo sido preenchidos os formulários, para esquadrinhar, digamos assim, o que está se percebendo, a gente criou no fluxo o desenho para que o Conselho Tutelar seja acionado, né? Eventualmente a Promotoria de Justiça, mas a gente acha importante o fortalecimento do Conselho Tutelar, né? Os conselheiros tutelares, né, como nós sabemos, eles têm a vocação para lutar, para defender a garantia dos direitos da criança e do adolescente em termos de representação comunitária. Se você pensar que hoje em dia o processo de escolha de conselheiros tutelares, ele é absolutamente democrático, né? A gente percebe que a sociedade vem se envolvendo cada vez mais nessa escolha desses conselheiros. A gente entende que, utilizando o Conselho Tutelar, com essas prerrogativas legais todas que o ECA ofereceu para ele é um dos atores que está vocacionado para estar próximo da comunidade, para estar próximo daquela família. Por muitas vezes, aquela situação que é detectada na escola, ela já é alvo de algum tipo de atuação do Conselho Tutelar. Então, a gente achou muito interessante fortalecer o Conselho Tutelar enquanto órgão de atuação e aproximar a escola do Conselho Tutelar. Porque isso era uma experiência também que eu detectava na minha atuação como promotora da infância daqui de Macapá. Por muitas vezes a gente percebia que a escola estava muito apartada do Conselho Tutelar. E isso não é o que se quer. Pelo contrário, a escola tem que estar próxima do Conselho Tutelar e vice-versa. É impensável uma atuação de um Conselho Tutelar que não esteja em proximidade com a atuação de uma comunidade escolar. Né? A troca de informações de um ator e outro é muito poderosa. Então, o Conselho Tutelar ele recebe aquela notificação, aquele formulário, ele faz o apanhado daquelas situações sem prejuízo da nossa atuação enquanto Ministério Público. Por quê? Porque existem situações que são graves a ponto de
não haver a possibilidade, digamos assim, de uma atuação de um tempo maior. Existem situações que elas são graves a ponto de necessitar de uma intervenção imediata. Né? Então, isso tudo vai ser dosado, vai ser analisado, e é por isso que é importante essa reunião de fatores, de dados, para que o profissional que tem acesso a esse formulário, ele possa identificar que tipo de atuação demanda, se aquilo ali merece ser investigado mais a fundo, que tipo de estudo se precisa ser feito e que tipo de atuação nós podemos, enquanto sistema de garantias, oferecer para coibir a violência. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo e na volta a gente segue falando desse tema. Desculpa. RTV-MP, a rádio e TV web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda terça, quarta e quinta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV-MP, a rádio e TV web do Ministério Público do Amapá. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. RTV-MP, a rádio e TV web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda terça, quarta e quinta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV-MP, a rádio e TV web do Ministério Público do Amapá. Você sabe o que é o Ministério Público? O
O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. RTV-MP, a rádio e TV web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda terça, quarta e quinta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV-MP, a rádio e TV web do Ministério Público do Amapá. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. Estamos de volta aqui com o Radar MP, hoje falando de um tema muito importante, que é a proteção da infância. A gente está falando sobre um projeto que é desenvolvido pela Promotoria da Infância e Juventude de Santana, que é o papel da escola no sistema da garantia de direitos. E a gente está conversando aqui com a promotora de justiça, Fábia Regina, também a pedagoga Bruna Sanches. E agora, doutora, seguindo essa conversa, eu queria que a senhora falasse para a gente quais os resultados, né, que o projeto ele já vem colhendo nesses mais de 2 anos, né, que vocês vêm desenvolvendo. Perfeito. Bom, a gente considera que esse projeto, ele trouxe resultados muito poderosos, né? Além da capacitação de praticamente 200 profissionais, né, para que eles pudessem entender o papel da escola nesse sistema de garantias, como que a escola
pode oferecer esse apoio aos estudantes, né, à infância e à juventude, identificar os tipos de violações, entender o funcionamento da rede de proteção da infância e juventude. A gente também ofereceu, digamos assim, uma proteção maior para mais de 2.000 alunos, né, mais de 2.300 alunos, estudantes de Santana, que passaram a ter um olhar mais acurado, passaram a ter um acompanhamento mais efetivo da comunidade escolar, né? E, nesse sentido, para além das notificações, dos registros de procedimentos que foram abertos para a realização de estudo de caso, para a realização das intervenções, algumas medidas de proteção também foram manejadas, né, em prol dessas crianças, né, e desses adolescentes. Né? Existe um número expressivo, quase 50 estudantes foram encaminhados, foi identificada a necessidade de uma intervenção terapêutica multiprofissional, de psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, né? Porque há uma deficiência, uma questão, digamos assim, comportamental, ou uma questão de desenvolvimento que acabava atrapalhando o conhecimento, né? a aprendizagem daquele estudante. Então, o projeto ele teve esse potencial, né? Não apenas de identificar uma situação de violação de direitos, uma necessidade de garantia de direitos, mas também fazer com que esse direito fosse exercido mediante esses encaminhamentos, mediante o conhecimento, né, de como que a rede poderia atuar, né? Além disso, né, um ganho também que a gente considera do projeto foi a identificação de como estava funcionando essa rede. Então, o que nós percebemos? Nós percebemos, como eu falei ainda há pouco, que o Conselho Tutelar precisava vir para junto da comunidade escolar, para junto do Ministério Público e atuar de uma maneira mais efetiva. A gente entendeu que, dentro dessa sistemática, talvez um Conselho Tutelar apenas em Santana esteja em um número insuficiente. A gente já visualiza que há necessidade da criação de mais um conselho tutelar. Né? Se você for pensar em Macapá, nós temos 3 conselhos tutelar. É verdade que Santana tem uma densidade demográfica menor que Macapá, mas ainda assim é o 2º maior município, né, do estado. Né? É um município que tem crescido, né, demograficamente, né, e a gente entende que é necessário, né, já se pensar na criação de um 2º conselho tutelar. Identificamos também algumas situações de vulnerabilidade da rede, né, no sentido de quem faz o atendimento dessa criança em termos da rede municipal. Né? A rede municipal está preparada para oferecer terapias para essas crianças? Né? Até que ponto está preparada? Até que ponto esses atores estão conversando entre eles? Eles estão podendo se comunicar? Então, a gente tem feito, além do atendimento na escola, além dessa capacitação, a gente também tem feito reuniões com os demais atores do sistema de garantia. Então, a gente considera também isso um resultado potente e que tem trazido outras atuações nossas, né, em conjunto com aquilo que se pretendia fazer inicialmente. Ademais, também foi elaborado um guia de orientação disponibilizado para as escolas, né, como um material para fazer, digamos assim, um resumo daquilo que é necessário para, digamos assim, um para casa. Né? Quando tiver alguma dúvida, vai lá, olha o guia. Né? Isso também é um resultado que a gente considera importante, porque a gente está dividindo conhecimento, dividindo informação e conscientizando os profissionais que estão atuando. Então, é um resultado bem amplo, né, que vai bem amplo para a questão da garantia dos direitos, realmente, das crianças e adolescentes, e também essa reestruturação, digamos assim, melhor articulação da rede de apoio. Perfeito. Bruna, eu queria que você falasse para a gente que, durante esse processo, né, que vocês vêm desenvolvendo o projeto, vocês identificaram a necessidade de criar um formulário para ajudar esse profissional de educação a identificar como que ele comunicaria, né, esses direitos que ele identifica como violados. Como é que foi isso?
O projeto ele iniciou em 2022, como você disse, na Escola Municipal Iranildes de Araújo Ferreira, que é bem próximo lá da nossa promotoria, e nós chamamos de escola piloto. Então, conforme nós fomos fazendo o trabalho, nós fomos adequando alguns instrumentos, ferramentas que ajudariam os profissionais a realizar as notificações, o encaminhamento. A guia, inclusive nossa guia que foi elaborada como resultado, né, também desse trabalho inicial na Escola Iranilde, ela traz, além dessas orientações que a doutora falou, ela traz aqui o modelo da ficha de notificação. Pode mostrar para essa câmera aqui. Está bem pequenininho. E atrás da ficha também tem orientações sobre os tipos de violência, quais os canais de denúncia, para onde encaminhar, né? É uma ficha bem completa. Por quê? Porque nós notamos que no momento de comunicar, informações essenciais e importantes para a atuação nos casos estavam faltando. Endereço, telefone, alguns relatos. Então, nós percebemos a necessidade de ter a ficha de notificação para que as unidades de ensino fizessem o encaminhamento adequado com as informações necessárias, né? E, doutora, então, essa criança que vocês identificam, ela passa por um acompanhamento, né? Por isso que vocês vão nesses projetos e vocês continuam em contato com essas escolas. Exato. Inclusive, acho que foi ainda agora no mês de agosto, foi início de agosto, nós voltamos nessa primeira escola, na Escola Piloto, participando de uma reunião de pais, né? Além de dar esse retorno para a escola, retornar para aquele ambiente, falar um pouco sobre direitos com os pais, né, diretamente. Porque a gente considera que essa informação, esse trabalho de proteção da criança, né, e esclarecimento de direitos e deveres é um trabalho contínuo. A gente não tem como, demos uma palestra e acabou por ali. Não, a gente precisa reforçar, falar, explicar e retornar para esses ambientes, porque a gente consegue entender o quanto isso nos aproxima da comunidade e o quanto isso gera de valor, digamos assim, para aquelas pessoas, quanto isso impacta na vida dessas pessoas. E é uma garantia para essa criança, né, doutora? Para que essa criança possa ali ter a etapa dela de escola, né, sendo assistida. Exatamente. A gente, como eu falei nessa reunião, eu disse assim, olha, vocês estão aqui, a gente fica muito feliz de vocês estarem reunidos, mas o protagonista dessa história são os filhos de vocês. Tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo que vocês estão fazendo aqui, tudo que a escola está fazendo aqui, ela tem um destinatário. Esse destinatário são os filhos de vocês. Então, se todos nós nos unirmos, se todos nós nos dermos as mãos e entendermos a necessidade do cumprimento dos nossos deveres, os direitos deles estarão assegurados. Que é esse o objetivo, né? No final do projeto. Exatamente. Como é que foi feita, Bruna, essa seleção dessas escolas que participam do projeto hoje? Inicialmente, começamos selecionando as escolas de áreas mais vulneráveis, né? Nos bairros mais vulneráveis, onde poderiam ter mais suspeitas ou casos de violência. Que foi a Escola Iranilde, a primeira, a segunda foi a Escola Piauí, municipal também, que foi uma escola que demandou muito, né? A diretora Érica, até hoje, faz encaminhamentos de situações de violência. Foram mais de 70 encaminhamentos, 70 notificações, mais de 70 crianças só da Escola Piauí que foram encaminhadas para assegurar direitos, né? Então, inicialmente foi assim. Aí o que aconteceu? Com apesar de duas escolas, os professores que atuam na escola municipal, por vezes também trabalham em outra escola estadual, eles têm mais de um vínculo, né? Então, nos procuraram esse ano duas escolas, que foi a Escola Matapimirim e a Escola Estadual Padre Simão Corridori. A primeira escola estadual, inclusive, que nós estamos atuando.
e solicitaram que nós levássemos o projeto, né, por conta das situações vivenciadas com os alunos. E nós estamos ainda em processo de execução. Dia 23 agora, no sábado, nós estaremos participando de uma reunião, né, doutora? Sim. Com os pais e mestres na Escola Matapimirim. Eles estão agora na etapa de levantamento, né, dos casos para encaminhar para os órgãos de proteção. A gente tem esse primeiro momento a gente chama de workshop, né, da palestra, da fala sobre as violências. E tem um ponto que eu gostaria de destacar, que é um diferencial que nós trouxemos para o projeto, que são as oficinas práticas, que iniciou lá no 18 de maio, Maio Laranja, que a promotoria também tem essa ação, e nós trouxemos esses casos simulados para as escolas. Então, depois de toda a explanação do conteúdo, do conhecimento, de dúvidas, a gente divide os profissionais em grupos, cada um recebe um caso prático, um estudo de caso que acontece nas escolas, e aí eles vão debater e apontar as soluções e para onde encaminhar, que tipo de violência. Então, eles vêm na prática, né, doutora, Sim. Como é que é feito esse encaminhamento. Inclusive, no último, na Escola Padre Simão, a doutora esteve conosco e foi tirada muitas dúvidas que os profissionais têm, né, relacionado. Por isso que, por vezes, essa notificação ela é mais baixa, por conta desse desconhecimento dos profissionais. E é preciso também colocar um outro ponto, o desconhecimento e muitas vezes o temor. Por quê? Porque hoje em dia, além digamos assim, às vezes essa violência ela ocorre dentro de casa mesmo, né? Uma violência, na maioria das vezes, na verdade, ela acontece dentro de casa. E por muitas vezes a gente percebia que os professores eles tinham medo das retaliações. Hoje a gente também tem a questão das facções, né, que infelizmente, como a Bruna bem colocou ainda há pouco, elas estão ameaçando as infâncias e as juventudes no Brasil inteiro. Em Santana existe de uma maneira muito contundente. E o formulário e essa idealização de notificação, ela também vem ao encontro da proteção dessas pessoas. Por quê? Porque não é a pessoa que vai lá na delegacia registrar a ocorrência, né? Não é aquele servidor público, digamos assim, né? É feito um fluxo, é feita uma comunicação via escola para um outro ator que irá fazer a sua intervenção. Então, aquele profissional ele não será, digamos assim, o alvo daquela situação. E nós, enquanto agentes de proteção, nós temos que atuar, né? É o nosso dever. E quando o Ministério Público, que tem essa vocação, atua de uma maneira contundente com a escola, a gente acaba trazendo essa responsabilidade para a gente, né? E oferecendo apoio para que essas pessoas se sintam, digamos assim, menos constrangidas ou mais à vontade, mais encorajadas em atuar. Perfeito. Hoje a gente pôde conhecer um pouco mais, né, do trabalho da Promotoria de Infância e Juventude de Santana, esse projeto que é desenvolvido desde 2022, que busca ampliar, né, essa garantir, na verdade, mesmo esses direitos das crianças na escola. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui, né, a gente pôde entender um pouco mais sobre esse trabalho do Ministério Público nessa proteção, e eu queria que a senhora deixasse suas considerações finais, doutora. Obrigada. Enfim, é uma alegria realmente estar aqui, poder falar um pouco desse trabalho, que é um trabalho que eu considero assim, apaixonante, realmente. Eu trabalhei na infância e juventude durante 7 anos em Belém, depois vim para Macapá, agora estou em Santana, de volta, mas agora atuando realmente na infância. E uma das razões pelas quais eu passei a atuar em Santana, quis voltar para Santana para atuar na infância desta feita, foi exatamente pensando na capacidade que esses projetos, que essa equipe tão maravilhosa de Santana faz, o poder que esses projetos têm de impactar na vida dessas pessoas, né? E, ao invés da gente ter que estar remediando determinadas situações, a gente tem muito como prevenir e muito como combater num momento que ainda consegue ter efetividade,
né? Além desse projeto, a gente percebe assim que há uma preocupação muito grande em capacitar essa rede, né? Esses trabalhos, eles são muito engedrados, eles são muito articulados entre si. E eu penso que a gente fortalecendo esses atores da rede de proteção, a gente consegue fazer também um trabalho muito melhor, a gente consegue se aproximar da sociedade e oferecer aquilo que é o nosso papel, né? O Ministério Público, ele é o defensor da sociedade, de uma maneira em geral. Em especial, nós somos defensores da infância e juventude. Então, isso me traz assim muita alegria. Eu sinto muita felicidade em poder fazer isso. É desafiador, né? Não é fácil, porque isso também gera um número de procedimentos muito maior na promotoria. Como a gente diz, a gente fica procurando trabalho e fazendo esses projetos para além da execução do projeto. Mas isso nos realiza profissionalmente, que a gente sabe que a gente está impactando vidas que, de repente, poderiam se perder na evasão escolar, na entrada na criminalidade. Elas podem ter um outro futuro, um futuro realmente de uma vida próspera, de uma vida em potência. Excelente, doutora. Parabéns pelo projeto. Bruna, suas considerações? Dizer que aumentou o trabalho, aumentou muito, né? Depois do projeto. Primeiro, eu queria deixar uma mensagem de agradecimento para a equipe da Promotoria de Infância de Santana, que o projeto ele só consegue esse tamanho ou atingir esse número de crianças e adolescentes e os profissionais da educação, que são também o nosso foco como agentes de proteção, com essa atuação de toda a equipe. Fazer um agradecimento especial também, sem esquecer, do Dr. José Cantuária Barreto, que trabalhou incansavelmente conosco na elaboração das ferramentas, nessa fala com as escolas, o doutor Miguel Angel Montiel também, que está sempre nos acompanhando, a doutora Fábia, que chegou agora para somar de uma forma muito positiva, trazendo a rede para junto do Ministério Público, para fortalecer, né, trabalhando em políticas públicas, né? Eu diria que aqui a gente vai além dos casos individuais, nós vamos para as políticas públicas, né? E é uma satisfação enorme para mim, enquanto pedagoga, atuar na educação, mas ainda na proteção das crianças e adolescentes. Eu quero deixar uma mensagem para os educadores, né, para os profissionais. Vocês têm um papel fundamental no sistema de garantia de direitos. A escola, ela não é, além de parceira, ela é integrante desse sistema de garantia de direitos, né? Então, a gente costuma dizer muito, a escola ela não tem função investigativa. Você identificou uma suspeita, um caso ali de violência, algum sinal, preencha a ficha de notificação, encaminhe aos órgãos de proteção, conselho tutelar, promotoria da infância, né, se preciso. Não vá a fundo, né? Encaminhe, faça esse encaminhamento. Se você tem algum tipo de receio de fazer a denúncia, a notificação, Disque 100, que é a denúncia anônima, Disque 127, que é a ouvidoria do Ministério Público também, e o e-mail, né, da ouvidoria@mpap.mp.br. Não fique em silêncio, não fique inerte, né? Atue também na proteção. Em caso de dúvida, pode buscar a Promotoria da Infância, que nós estamos lá, abertos a dar todas as orientações necessárias para esses encaminhamentos. Obrigada. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma conversa muito produtiva. Tenho certeza, né, que essa conversa a gente consegue levar informações, né, para quem precisa. Esse foi o Radar MP dessa semana, hoje falando sobre um papel importante da escola na proteção da infância. Esse episódio vai ficar disponível na íntegra no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Você acabou de acompanhar o Radar MP, seu podcast que vai ao ar toda terça-feira, às 10h30 da manhã.